até que é bom. 1000 estrelas no colchão, a maciez do som. E você a me esperar o dia azul. Já achei e vou. Seja muito bem-vindo ao Livro Extraordinário, meu caro. Quem vos fala é Daniel Paixão. Eu sou dono e criador aqui do nosso lindíssimo canal Crescendo do Zero, tá? Canal que visa o seu desenvolvimento pessoal sem ladainha, sem larulé. Hoje a gente vai falar do livro que mudou a história e a trajetória de todo o jogo, tá? Vai ser uma conversa assim, o mais espontânea possível. Agora que eu tô aqui com meu caderninho, já separei tudo que eu tenho pra falar hoje, tá? Essas músicas que você vê de fundo são músicas do meu projeto pessoal de música, que é o Daniel Dão, um compositor, tá? Falei errado, falei Daniel Dão, um compositor. Segue lá no Instagram. E essas músicas são 100% autorais. Lá eu tenho um projeto que se chama Compõe o Post, onde eu só componho a música e mostro com toda a naturalidade que uma música vem ao mundo. Bom, o Livro Extraordinário, a gente já está no nosso segundo episódio, né? No primeiro episódio, se você não viu, eu ensinei a vocês como eu leio o livro, como você também pode ler o livro, tá? Lembrando que a forma correta de se ler varia, tem várias metodologias, várias formas corretas de se ler. O mais importante é você visualizar o que dá certo para você e essa vai ser a sua forma correta de ler, tá? Então vamos lá. Esse livro começa pelo porquê. Primeiramente, o livro é escrito por Simon Sinek, né? Simon Sinek, ele era uma pessoa que trabalhou com marketing e tudo mais. E no livro mesmo ele disse que ele teve uma epifania, assim. Ele estava muito tempo, estava meio desolado, assim, com o trabalho de marketing. E ele teve meio que uma epifania e teve essa ideia de escrever esse livro. Basicamente, a ideia do livro é a essência por onde as pessoas começam a fazer algo, né? E eu estou só falando sozinho, mas a partir do próximo programa eu já vou começar a trazer convidado aqui, vai ficar mais interativo isso aqui, tá? E ele começa falando dos líderes, né? Ele compara Martin Luther King com Steve Jobs. Aí quando eu li isso eu falei, Martin Luther King com Steve Jobs. Não entendi nada, né? Mas aí ele começou a comparar a liderança, né? E aí ele mostrou que os líderes, eles têm uma coisa em comum. E ele foi atrás disso. Ele percebeu que os líderes tinham algo em comum, né? E aí ele diz que tanto Steve Jobs quanto Martin Luther King, como os irmãos Wright, né? Que são os irmãos que descobriram o avião, eles tinham uma coisa em comum, que era inspirar as pessoas. Então eles inspiravam as pessoas, né? E aí o que acontece? E aí ele vai construindo em cima dessa narrativa toda. Ele pensou, poxa, por que uns certos líderes inspiram e outros líderes não inspiram? Por que o dinheiro não é o segredo para um projeto dar totalmente certo? E ele foi atrás disso. E aí a gente cai que ele descobriu que a maioria das pessoas não começam pelo propósito, pelo porquê. E é aí que tem o nome do livro, né? Comece pelo porquê. A maioria das pessoas, elas não começam pelo propósito. Elas começam pelo produto. Ou, quer dizer, pelo que elas vão fazer e não por que elas vão fazer o que elas vão fazer. Às vezes você tem uma ideia, colocando agora no contexto atual nosso, né? Às vezes você tem uma ideia de começar a empreender. Só que você não sabe para onde você vai, né? Por isso que esse livro ele é tão essencial. Ele é como se fosse o primeiro passo para você começar a pensar num próximo nível, né? E por isso que quando eu li esse livro teve um grande impacto para mim, porque eu sempre fui uma pessoa que fui de propósito em propósito, eu nunca consegui achar o meu próprio propósito, né? E aí ele comenta exatamente isso, que as pessoas elas não
começam pelo propósito delas, pelo que elas realmente querem. E isso a sociedade costuma abafar esse propósito, esse nosso propósito de verdade, criando bloqueios na nossa cabeça. É uma coisa bem complexa assim de estudar. E aí ele compara duas coisas no mercado, porque esse livro basicamente ele é voltado para o mercado, né? Ele é voltado para empresas, mercado e tudo mais. E aí o que ele descobre, né? O que ele percebe é que empresas como a Apple não usam os mesmos mecanismos que empresas, por exemplo, como a Samsung. E aí Simon Sinek, ele fica abismado com isso. E aí ele separa. Ele separa uma coisa que se chama manipulação e uma coisa que se chama inspiração. Manipulação é quando uma empresa ela coloca promoção na capa, quando uma empresa ela cria um gadget, não uma inovação completa, como no mundo onde não tinha celular, uma empresa vai e cria um celular, entende? Então, uma empresa que é autêntica. Ele diz que uma empresa que usa de recursos somente manipulatórios, recursos de persuasão, gatilhos mentais e tudo mais, essa empresa ela tende a estressar o processo cliente e vendedor muito mais. Porque o vendedor, às vezes, ele tenta vender um produto que ele não acredita. E ao vender um produto que ele não acredita, vai ser muito mais difícil de vender. E sendo muito mais difícil de vender, vai ser muito mais difícil de agradar os executivos. Então, assim, cria um estresse, assim, que é um estresse tão contemporâneo que a gente vive nos dias de hoje, né? E que ele começou a perceber. E aí tem empresas como a Alphabet, criadora do Google, como a própria Apple, que, assim, agem de formas diferentes. E ele começa a descrever essa forma diferente, como uma visão alternativa. E é aí que a gente conhece o Círculo Dourado. O que basicamente é o Círculo Dourado? O Círculo Dourado é uma coisa que ele diz que é biológica, né? É uma solução para tudo biologicamente falando, né? E vocês vão entender por que biologicamente falando. O Círculo Dourado ele é composto de 3 círculos, tá? O primeiro círculo é o círculo do meio, um círculo bem pequenininho. Você vai desenhar se você tiver com alguma coisa de escrever, uma folha, um papel, você desenha um círculo pequeno, depois outro círculo maior, cobrindo o pequeno, depois outro círculo maior, cobrindo o outro. O círculo do meio, que é o círculo que dá origem a todos os outros, é o círculo do propósito. Então, assim, o primeiro passo, você tem que achar primeiramente o seu propósito. Isso é uma tendência do mercado contemporâneo. Tá? Então, se você parar para pensar, se você se perguntar para onde vai o mercado contemporâneo, é para isso. Esse é o viés do mercado contemporâneo. Para cada vez mais empresas com personalidade, com autenticidade, com propósito. E não empresas com somente um senso de manipulação, entende? E aí, a partir desse propósito, tem o segundo círculo. Esse segundo círculo é o como. E esse como basicamente são ações para que seu propósito chegue ao mundo, né? Seu propósito se torna uma coisa tangível, uma coisa material. E quando seu propósito chega ao mundo, que é aí que você vai transmitir realmente o seu propósito, a sua vontade de fazer algo para o mundo verdadeiramente. E essa vontade vai chegar no o quê? Quando você quando você executa as ações do como, você chega no o que são os seus produtos. Então a gente pega, por exemplo, a Apple. Vamos pegar a Apple para você entender. Qual que é o propósito da Apple? Destruir contra o status quo. O que é o status quo? O que está vigente no momento. Então, por exemplo, a Apple viu que os computadores eram coisas muito, muito fora do alcance de pessoas comuns e viu a possibilidade, imaginou a possibilidade de pessoas comuns também usarem um computador. Aí eles criaram um computador de mesa. Então isso foi uma inovação, uma revolução. Então esse propósito de desafiar o status quo, desafiar o que está vigente, é o propósito da Apple. Como que ela transmite esse propósito para o mundo? Com as ações. Qual que é as ações dela? Fazer um computador no mundo onde não tinha um computador. Fazer o iPhone no mundo onde não tinha um celular.
Esse tipo de inovação que muda o curso, a trajetória do mundo, esse é o papel da Apple no mundo. E é por isso que a Apple tem vários seguidores, mas você vai entender um pouco dessa questão dos seguidores da Apple. Tá? Eu vou te explicar tudo aqui. E aí o que acontece? Nesse imbróglio todo, tem o que são os produtos, né? Então, como e o que os produtos. E aí a gente acaba caindo numa sacada muito legal, né? Que é do cérebro. Porque ele chega a comparar esse círculo dourado com o nosso cérebro. E quando ele compara esse círculo dourado com o nosso cérebro, ele percebe uma coisa muito, muito importante. Uma coisa assim que faz todo o sentido do mundo. Que basicamente o como e o porquê, que são as principais coisas da sua empresa, da sua mensagem para o mundo, fazem parte do seu sistema límbico. O que o seu sistema límbico, o que acontece no seu sistema límbico, né? O seu sistema límbico é o sistema onde as suas emoções, seus sentimentos, sua parte irracional, eles estão circulando, né? Aquela coisa que toca o seu coração, sabe aquela coisa que você sente assim? Isso faz parte do seu sistema límbico cerebral, né? Que eu tô falando cerebral. E o neocórtex, que é o quê? A coisa tangível, que faz parte do racional. Então, o que basicamente essa estrutura que ele apresenta no livro, que é uma estrutura realmente revolucionária, que está revolucionando o mercado. Quando você escutar a expressão empreendedores do bem, eles gabaritam isso aqui, essa metodologia, entende? Então, o que acontece? Primeiro, eles sabem que líderes conquistam primeiro o coração do cliente. Porque depois que eles conquistam o coração do cliente, eles terão a confiança do cliente. E aí, então o propósito... Para que serve o propósito da empresa? Para conquistar o cliente. E aí tem uma sacada muito legal de cultura, né? Porque o que é uma cultura? Se a gente parar para pensar, não é uma coisa que a gente para para pensar todo dia, né? Mas o que é uma cultura? Uma cultura basicamente é um conjunto de pessoas com o mesmo valor. Então, quando você transmite o seu valor para o mundo, transmite o seu propósito para o mundo, pessoas com o mesmo propósito serão conectadas a você. E essa é a sacada. Quando ele percebeu que a Apple fazia isso, foi essa virada de chave. E aí ele começou a estudar, tá? E aí o que as empresas buscam? As empresas buscam aquilo que toca o principal consumidor delas. Então os principais consumidores da Apple são aquelas pessoas que também desafiam o status quo. Aquelas pessoas realmente inovadoras. Por isso que você vê, por exemplo, pessoas hoje em evidência só usando o Apple. Porque essas pessoas elas desafiam o status quo diariamente. E por isso elas só usam o Apple, entendeu? Então não é porque é modinha ou alguma coisa do tipo. É uma coisa muito mais profunda. É uma coisa muito mais profunda. Tem técnica, tem pensamento, tem cabeça, né? Riqueza não é sorte. Não é sorte, tá? E aí o que acontece? A gente cai num negócio que é a intuição, né? O que é a nossa intuição? Você já parou pra pensar o que é a nossa intuição? Nossa intuição é aquilo que a gente sente com o coração. E grandes líderes, isso é um ensinamento importante que você tem que guardar no fundo do seu coração. Grandes líderes usam a intuição, tá? E quando grandes líderes eles usam a intuição, eles são muito mais... Eles agem muito mais com a paixão, com o coração do que qualquer outra coisa. Quando eles agem com a paixão, com o coração, eles tendem a conectar pessoas também no mesmo propósito. Então isso é chocante, isso é uma coisa assim, que se você parar para ver no mercado há pouco tempo atrás, é uma coisa que realmente revoluciona o mercado. Então aí dá para você entender um pouco do papel da Apple, né, no mercado, né? E aí tem mais uma parada, ele diz que esse círculo ele não funciona se não tiver equilíbrio. Então o seu propósito tem que estar com equilíbrio com como você faz as coisas, que também tem que estar em equilíbrio com os seus produtos. Porque se o seu produto não transmitir o seu propósito, os clientes não vão conseguir enxergar o seu propósito. Então, por exemplo, vamos supor que você vende bolo. Mas o que você quer passar com o bolo é que você quer passar toda a doçura da vida.
de uma forma que a pessoa se sinta privilegiada de estar comendo aquele doce. Olha que lindo, esse seria o seu propósito ao fazer doces. E aí, como que você transmitiria isso? Fazendo doces embalando-os com amor, por exemplo. E aí o seu o que seria o produto final? Um doce extremamente perfeito, embalado com amor, com uma embalagem pra onde o que vento remetesse vai, a tudo isso que você quis passar. E aí você estaria passando o seu propósito. Caso isso esteja desequilibrado, a chance da cadeia de estresse, que é aquilo que está entre a relação entre o vendedor e o cliente, essa cadeia de estresse, ela ficaria maior, né? Então, assim, o equilíbrio do ciclo dourado faz com que a cadeia de estresse minimize, porque os clientes eles se conectarão com o produto de uma forma fácil, simples, e eles entenderão o real valor daquele produto, porque aquele produto para eles é uma coisa muito importante por fazer parte do mesmo propósito. Sacou? Ó, seguinte, eu já vou falando pra você, esse livro é incrível. Então, esse podcast, ele não substitui. Então, olha, leia esse livro que ele é incrível. O livro que traz pelo porquê é um livro revolucionário. Ele descreve, ele desmembra aquilo que a Apple pensa, o jeito que a Apple pensa, e que é um jeito assim revolucionário. Dando continuidade, você já pensou o que é uma pessoa autêntica? Já parou pra pensar nisso? Porque eu paro pra pensar. Durante a minha vida inteira eu não fui, de certa forma, uma pessoa autêntica. E por isso que esse livro mexeu tanto comigo. Esse livro, ele é basicamente um mapa para você achar a sua autenticidade de verdade. Então, quando eu me deparei com isso, um sentimento assim, eu acabei de achar tudo aquilo que eu estava procurando. E assim, a sua jornada pessoal, ela vem primeiro que qualquer outra coisa. Seu autoconhecimento, ele vem primeiro que qualquer outra coisa. E aí o que acontece? Autenticidade nada mais é do que você se conhecer o seu propósito de vida, o que você nasceu para ver, seus talentos. E desde já, eu aprendi em outro livro do mesmo autor, Simon Sinek, Encontre Seu Porquê, a encontrar o propósito das pessoas. Então, se você quer encontrar o seu propósito, se você está perdido na vida, eu posso te ajudar. E tem outra, é de graça, 0800, tá? Então é só você clicar no link aí na descrição, que tem um link que vai direto para o meu WhatsApp, e lá a gente marca um horário, e a gente faz uma sessão e a gente acha esse propósito de uma vez por todas, tá? Porque é simples, se você não consegue achar o seu propósito, você não consegue achar todo o resto da jornada, entendeu? Você não consegue escolher para onde você vai. Se você não tem a clareza do seu propósito, você não tem a clareza do seu caminho. A clareza do seu caminho, tudo bem que a clareza do seu caminho é difícil de você enxergar o ponto final e o caminho inteiro. Você vai enxergar um passo de cada vez somente. Mas você enxergar para onde ir está completamente relacionado ao seu propósito. Então é uma coisa extremamente importante, visceral. Então vamos tocar. E a autenticidade, às vezes as pessoas buscam autenticidade, mas elas não sacam que a autenticidade diz respeito a propósito. E às vezes a nossa mente está muito bloqueada com pensamentos de outras pessoas, do que as outras pessoas acham, medos que nós temos e tudo mais. E esse bloqueio que nossa mente cria nos impede de ser quem realmente somos. Não sendo quem realmente somos, falta o que em nós? A autenticidade. E isso é um mal. Isso é um mal que assim, assola as pessoas, muitas pessoas. E assim, é unânime. Você vê muitas pessoas que são o que não são de verdade atualmente. Eu fui uma pessoa dessa. Por muitas vezes, eu fui o que eu não sou de verdade. E eu reconheço isso. Porque eu acredito que reconhecer é a melhor forma de acertar,
tá? Dando ciclo aí, ele relaciona esse círculo dourado, tá? Esse círculo dourado à crise. Ele diz que os clientes, os seus clientes, se os seus clientes estão contigo no seu negócio pelo seu propósito, eles têm total confiança em você, isso é óbvio, né? Com certeza você tem aí uma empresa que tem confiança em você. E o fato dessa empresa, que você tem confiança nela, desculpa. E o fato de você ter confiança nessa empresa, você vai pagar, às vezes, pagar mais caro, para estar nessa empresa, para pagar por produto dessa empresa, aliás. Às vezes você vai, não importa o que aconteça, você sempre vai estar comprando produtos dele, que é o caso dos seguidores da Apple. Os seguidores da Apple, eles são assim, eles são loucos por lançamentos da Apple, porque eles reconhecem esse DNA da Apple de desafiar o status quo, trazer sempre uma coisa inovadora, nova. Então assim, colocar isso no seu negócio é uma coisa essencial. Essencial, porque quem sustenta realmente um negócio a longo prazo, e quando eu digo negócio, um negócio grande, assim, Amazon, Apple, assim, quem sustenta a Apple são os consumidores fiéis, porque se não tiver essa parcela de consumidor fiel, meio que a empresa ela não tem essa confiança necessária para crescer. Você vê várias empresas hoje que cresceram sim e tudo mais sem esse propósito claro, mas isso no futuro próximo vai prejudicar elas de uma forma assim que se elas não se renovarem vai ser uma forma extremamente prejudicada. Outra empresa que está em evidência e que tem uma crise extremamente forte nisso é uma empresa que todo mundo conhece que se chama Oi Brasil, Oi Telecom, né? A Oi é uma empresa que está praticamente quebrada. E assim, eu trabalhei em uma empresa terceirizada da Oi e eu entendo porque a Oi está praticamente quebrada. A Oi está baseada em mentiras, tá? Então, se um dia, né, não sei, vai que acontece isso, né? A Oi me processa aqui. Fique sabendo que tem além do meu processo, a Oi tem vários processos contra ela, porque institucionalmente a Oi ela foi pro buraco. Institucionalmente, a cultura dentro da empresa ela está sendo uma cultura extremamente perdida por falta de propósito, enfim, eu não sei exatamente o que é. Mas eu trabalhei lá e eu tenho uma história que eu trabalhei lá e, assim, é deplorável o jeito como eles vendem. E, assim, quando você vende assim, inevitavelmente, quando você vende de uma forma fraudulenta ou mentirosa, inevitavelmente os clientes não vão dar valor à sua empresa. Os clientes não dando valor à sua empresa fale como a Oi está falindo agora. Então, assim, você respeitar esse círculo é como se fosse um fundamento. Um fundamento para construir uma empresa, um fundamento para crescer, tanto na vida, isso aqui também serve para a vida, tá? E aí a gente tem essa conexão do círculo dourado com a confiança. Porque a partir do momento que as pessoas se conectam, elas confiam, ambas, uma nas outras. Se uma pessoa ela tem um valor de inovação, desafiar o status quo, ela vai se identificar com a Apple. Se uma pessoa, por exemplo, sua empresa tem um valor de amor constante e ela aplica isso no seu dia a dia e ela aplica isso no seu produto, pessoas que têm esse valor vão se conectar com a sua empresa. E isso vai gerar um laço de confiança e essa confiança que vai gerar todo o sucesso da sua empresa. Então, assim, ele é uma mudança de paradigma, né? É uma mudança completa de paradigma. E aí a gente entra no empreendedorismo do bem, né? Que eu já falei com vocês que, assim, é a nova tendência. Você pega marcas como Reserva, que é assim, empreendedorismo do bem. As pessoas, elas gostam de trabalhar na Reserva, é bom trabalhar na Reserva. Os produtos da Reserva refletem tudo que a empresa é, todos os valores que a empresa traz. Até as letras da Reserva entregam o propósito de uma linha. Então a Reserva é uma empresa que está extremamente alinhada e equilibrada com o seu círculo dourado.
né? Então isso é uma coisa a se pensar. Se você é empreendedor, está nesse vídeo aqui, está nesse podcast, é uma coisa a se pensar, porque não é sempre que a gente encontra uma empresa com um propósito extremamente alinhado, bem construído, e quando a gente encontra, essa empresa faz muito sucesso. Então, olha, presta atenção nisso, tá? E já ressaltando mais uma vez, que eu vou sempre ressaltar isso, este conteúdo não substitui a leitura. A leitura é a coisa mais importante que você pode fazer na sua vida, tá? Continuando. Aí ele começa a comparar ele percebe, ele faz uma analogia, né, desse círculo com o megafone. E aí você pensa no megafone. O megafone ele tem um desenho cônico, né? Um desenho cônico. E aí a ponta desse megafone, da onde sai a mensagem, é o porquê, o propósito. Quem que transmite essa mensagem? O fundador da empresa. Então o fundador da empresa, ele passa a ser agora, no mercado atual, um comunicador. Então, por exemplo, a gente vê o Bill Gates em evidência, a gente vê, por exemplo, o Jeff Bezos em evidência. Então, o líder, ele, além de líder, ele passa a ser um comunicador, tanto dentro quanto fora da empresa. E aí ele não comunica para todos os funcionários. E é muito importante ressaltar isso também. Dentro da empresa, todos os valores que são transmitidos na empresa são os valores seus. Isso que é o mais doido, porque é como se uma empresa fosse você. A Apple ele até faz uma comparação que a Apple é o Steve Jobs, entende? A Apple tem os valores do Steve Jobs. Então, assim, isso tudo ele usa da autenticidade do ser para que empresas sejam autênticas. Então, essa que é a sacada também. Né? Pega isso é muito importante. Tudo que será transmitido na empresa diz respeito ao seu fundador. E aí, nesse megafone, o seu fundador ele comunica primeiramente aos seus executores ações que vai fazer com que a empresa comunique o propósito tanto para os funcionários e os funcionários comuniquem o propósito para os clientes. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que a Apple, internamente, o comunicado interno da Apple, para ela comunicar, desafiar o status quo, ela tem que comunicar de uma forma assim, nós temos que inovar no novo iPhone ou em novos produtos. E aí, essa comunicação, ela parte primeiro do líder fundador, né, da empresa, depois para os executivos sêniors, e esses executivos sêniors que passam para os funcionários. Mas essa cultura constante na empresa, ela tem que existir para que o ciclo fique equilibrado. Se não existir essa cultura constante, o ciclo desequilibra. E quando o círculo desequilibra, ocorre uma ruptura. Se uma empresa é grande, ele até cita uma empresa muito famosa, que você só vai saber qual que eu vou falar para você. Se uma empresa é grande e ela desequilibra esse círculo dourado, basicamente, o que acontece é o seguinte: essa empresa ela passa por um processo de ruptura. O que é essa ruptura? É quando, vamos supor, o Steve Jobs ele tinha valores na empresa e a Apple tinha certos valores. E aí vamos supor que entra uma pessoa que não esteja nada a ver, entra um CEO na empresa, né, que é uma pessoa que comanda as ações da empresa, que não tem nada a ver com o Steve Jobs, que foi o que aconteceu também na Apple um tempo atrás. E aí a empresa ela começa a operar de uma forma diferente. Essa empresa operando de uma forma diferente, com valores diferentes, os consumidores que se conectavam com ela vão deixar de se conectar com ela, porque ela está agindo de forma diferente, não autêntica. Entendeu? Então essa ruptura ela é causada. E aí o autor Simon Sinek ele dá um exemplo de uma ruptura em uma empresa grande, que é a empresa Walmart. Olha que doideira, né, cara? O dono do Walmart, ele morreu e deixou a empresa para os filhos, né? E aí, ao deixar essa empresa para os filhos, isso causou uma ruptura, porque os filhos não necessariamente passaram o mesmo valor que o dono do Walmart. O dono do Walmart tinha sempre o valor de cliente em primeiro lugar, não tenha medo de errar. Então, esses eram os valores do Walmart. Só que, a partir do momento que ele morreu,
os valores do Walmart ele foi esquecido. E quando uma empresa meio que esquece esses valores, os funcionários ficam meio que sem guia, né? E é nessa de ficar sem guia ali, sem uma direção, sem um caminho, sem um norte, a empresa ela acaba por se desconectar com os clientes. A empresa desconectando com os clientes, ela perde dinheiro, perde valor e tudo mais, entende? Então, assim, o desequilíbrio desse círculo dourado, ele causa uma ruptura. E eu quero que vocês entendam o que é o círculo dourado. Eu acho que eu deixei bem claro, mas a parte mais importante do livro é entender o que é o círculo dourado. Dentro disso tudo, a gente já está terminando o livro, tá? Deixa eu ver quanto tempo que temos aqui. Temos exatos, deixa eu ver. Exatos 29 minutos, temos que acabar. Vamos lá, esse podcast aqui é para você escutar no carro, enquanto você estiver lavando louça, do jeito que você quiser, tá? Eu estou desmembrando aqui o livro Comece pelo Porquê, o livro de Simon Sinek, que é um livro que trata basicamente de liderança, de propósito, de autenticidade. É um livro essencial e fundamental para você que quer empreender nos dias atuais. Dando continuidade a tudo isso, a gente entende essa parada do... Engraçado, né? Que eu coloquei aqui uma coisa no caderno, mas eu não tô conseguindo entender o que eu coloquei. Pera aí. Olha aqui, eu coloquei deixar o WhatsApp. O que é deixar o WhatsApp? Não sei o que é deixar o WhatsApp. Lembrei que quer deixar o WhatsApp, era para te avisar que meu WhatsApp está disponível para se você quer encontrar o seu propósito, tá? Só me chamar no WhatsApp que a gente faz uma sessão e eu encontro o seu propósito, tá? Então é isso, é só isso, é basicamente isso. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? E aí a gente entra nisso, né? Isso talvez seja a pergunta mais importante aqui desse podcast, então... Vamos entender essa parada. Qual é o primeiro passo para você empreender? Com base no livro, o primeiro passo para você empreender é o autoconhecimento. Para você, antes de tudo, qualquer coisa, você precisa conhecer a si mesmo, né? A gente pode basear isso em várias frases de várias pessoas sábias durante o tempo, né? Conhece a ti mesmo, enfim, várias. O próprio budismo, que é baseado nisso, né? Então, assim, conhecer a si mesmo é parte essencial, tanto nesse processo quanto para a vida também, né? Então, o autoconhecimento, ele é uma parte necessária e essencial. Então, quando você pensar em empreender, pense primeiro em começar de dentro e não de fora. Essa é a sacada. Você tem que começar com o seu propósito. Se você vai fazer comida, beleza, vai fazer comida, mas por que você está fazendo comida? Se você descobriu, sei lá, um componente de alguma coisa, beleza, você está fazendo um componente de alguma coisa, mas por que você está fazendo isso? Se você vende curso ou se você vende outra coisa, beleza, você vende curso ou outra coisa, mas por que você vende curso ou outra coisa? Isso é o mais importante da sua empresa, tá? É a coisa mais importante da sua empresa. Então é uma coisa que você tem que ficar extremamente conectado, seu propósito. Aí depois você passa para o como, e aí você começa a definir estratégias para você alcançar aquilo que você realmente quer. E aí estratégias comunicar com os funcionários dessa forma, ou enfim, fazer certos produtos dessa forma, entendeu? E isso vai gerar um resultado que é o quê? E esse o que são os produtos, as formas que os funcionários vão tratar os clientes, entendeu? Então tudo isso é pensado, você tem que pensar a empresa antes da empresa existir, entendeu? Você tem que pensar esse esboço antes dela existir. Porque senão fica muito difícil de você progredir em relacionar-se com outra pessoa, com as pessoas. E a gente tem que lembrar também que ter uma empresa é se relacionar com outra pessoa, né? Então, assim, essa parte de relação é a parte talvez mais importante de tudo.
E aí, meus caros, a gente pode ver no cenário atual, né? Para terminar e para fechar toda a nossa conversa, esse foi um livro que mudou minha vida. Depois que eu li esse livro, eu estou tendo um crescimento exponencial, tá? Essa é a verdade. E eu estou descobrindo uma coisa a cada dia, mudando demais dia após dia. E assim, o conhecimento que você adquire para si mesmo é a coisa mais transformadora que pode acontecer. Às vezes não por vídeos, às vezes tem vídeo de pessoas motivacionais. Não estou falando de motivação, eu estou falando de conhecimento bruto, entendeu? Eu não estou falando de motivação. E aí o que acontece? Muitas coisas são técnicas. E tem outra também. Eu não sei se vocês já repararam, mas a internet ela está virando uma nova televisão, né? Isso é até um vídeo que eu vou fazer. A internet daqui a 10 anos ela vai se tornar a nova televisão. A televisão ela está em decadência. Investir em televisão hoje é investir em decadência. O futuro está na internet. Então o que acontece? É muito importante você ter isso em mente. Por quê? Porque quando você pensa na internet como um meio de ganhar dinheiro, tudo bem, beleza. Mas quando você pensa na internet como uma emissora de televisão, você tem a possibilidade de ser um canal. Olha a grandeza que isso dá, olha o poder que isso dá para a pessoa. E no futuro, o tempo das pessoas serão disputados por outras pessoas. E o que vai diferenciar se a pessoa te segue ou não é o seu propósito. É o porquê você faz o que você faz. Então, assim, esse livro é essencial, esse livro é fundamental para você que quer começar na internet também. E a gente tem que entender que posicionamento é uma coisa natural. Se você não se posiciona na vida, meu caro, você não está em lugar nenhum. Você não está posicionado em lugar nenhum. Se não tem ninguém que discorde de você, parabéns, você não tem posicionamento. Então, olha, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Eu espero no fundo do meu coração que isso tenha agregado muito na vida de vocês. Segue a gente lá no Instagram, Daniel Paixão M. Lá no Instagram vocês vão acompanhar a minha rotina, meu dia a dia, toda a minha luta com absorvendo conhecimento diário. E tudo vocês vão encontrar lá, tá? E o que acontece? Tudo isso que eu trago para vocês é de um valor verdadeiro. Porque quanto mais valor eu agrego para vocês, mais valor eu agrego para mim também. Enquanto eu estou explicando isso aqui para vocês, basicamente eu estou aprendendo também. Então, volta lá no nosso primeiro episódio que você vai entender um pouco disso, tá? As músicas que tocaram aí no fundo são as músicas do meu projeto musical Dan um Compositor. Que esse projeto ele basicamente consiste em compor e postar, tá? Se você pegar uma música, compor e postar, eu componho, tá? E eu pego essas músicas e posto assim de uma forma natural, a música do jeito que ela sai, para as pessoas perderem um pouco também a vergonha de mostrar a cara na internet, porque se mostrar às vezes do jeito que você é a melhor coisa possível, mesmo que demore um pouco, porque pessoas que pensam como você se conectarão com você. E é isso que eu tenho para passar para vocês, tá? Eu sou o Daniel Paixão e esse foi o nosso segundo episódio do Livro Extraordinário. Espero do fundo do meu coração que tenha te ajudado imensamente. Se você vier comigo, nós iremos juntos, tá? Crescendo do zero em busca de sua melhor versão.